salve, salve caminheiros e caminheiras. Oi, povo. Bicho, chegamos em Águas da Prata, aqui bem no limitezinho, São Paulo, Minas Gerais. E sim, a gente conseguiu acampar, porque desde que a gente saiu... Faz uma semana, né? Uma semana, parece um tempo já. A gente quer acampar e não consegue. Agora aqui finalmente deu certo. E nesse vídeo a gente vai mostrar mais uma cidade bonitinha no interior de São Paulo, que é Águas da Prata, fofinho, um monte de gente vem pra cá, super turística, estância turística. E a gente vai mostrar também o camping do Paiol, que foi um dos motivos pra gente vir pra cá, na verdade, porque a gente tinha lido coisas muito legais a respeito desse camping e como tava difícil conseguir acampar, a gente veio direto pra cá pra ficar no camping. Não saiu exatamente como esperado. Não foi das melhores experiências, mas bem, depois da vinheta a gente conta. A gente tem viajado de carro nessa última semana, desde que a gente saiu lá de Santo Antônio de Posse, com o nosso companheiro aqui, o Golzinho do Amor, lindo, maravilhoso, que nos permite carregar um montão de coisa que a gente não está acostumado, porque a gente viaja só de mochila, né? Não, dessa vez olha isso aqui. Olha que mansão. carrega. Bicho, é muita coisa, cara. Normalmente quando a gente está viajando só de mochilão, a gente carrega a barraca para acampar e um saco de dormir cada um, que pra gente se enfiar lá dentro e dormir e acabou. E é isso. Mas agora com o carro é muito luxo, gente. A gente pegou essa tenda aqui emprestada dos meus pais. Emprestada que a gente não sabe quando vai devolver, porque é uma viagem que a gente não sabe quando vai acabar, se vai ter um fim. Ih, será que meus sogros sabiam disso? Eita. Enfim, a gente trouxe cadeirinhas, já que a gente tem um teto, a gente tem que ter onde ficar confortavelmente sentado. E a gente comprou uma mesinha, que ela desmonta, as perninhas dobram assim, é super fácil de carregar, muito legal. Tem até uma alcinha aqui, ó, pra carregar. Olha. Olha que maravilha. Aí a gente tem uma caixa que tem essa travinha aqui, ó. Para os cachorros não atacar a nossa comida. Nossa comida tá ali dentro. E um isopor, uma caixa térmica, né? A gente não usa sempre, às vezes a gente compra gelo pra... Gelar a cana, gelar a cana, gelar a cana, gelar a cana. Vamos ser sinceros aqui no YouTube, que o povo quer ver a sinceridade. E aí a gente tem uma cozinha completa, olha só. Tem panela, tem... Eita. E pra cozinhar, a gente usa isso aqui, que é uma espiriteira. Dessas que ficam esquentando a comida em buffet, sabe? Só que daí a gente taca álcool aqui, taca fogo e sai um fogo bom, dá pra fritar um ovão bom. A gente tem até um varal, olha só, gente. Mas varal é fácil de carregar, né? É só uma linha e você prende em qualquer lugar. Esse a gente carregava quando viajava de mochila também. Tem que ter onde pendurar a toalha, pelo menos. Essa aqui é a nossa mansão provisória, enquanto a gente está no acampamento. Ela é uma Náutica Colorado 3000. Bicho, a Marcela demorou muito pesquisando para encontrar uma barraca boa pra gente acampar. A gente tinha uma outra, que era uma Coleman, boladona, nervosa. Só que ela tá muito cara no Brasil agora, por causa do dólar. Então a gente conseguiu encontrar uma barraca marca brasileira. Ó, a alta do dólar não afetou a bichinha, pô. Então a gente conseguiu uma barraca relativamente barata. Ela é pra quantas pessoas, Marcela? Ela é para 3 a 4 pessoas, só que sempre que você vai comprar uma barraca, você tem que considerar que esse número é exagerado. Então, na verdade, ela é ideal para 2 pessoas. Dá para dormir uma terceira pessoa se você não colocar nenhuma bagagem lá dentro. A gente comprou ela pelo Mercado Livre e foi R$500, que é um preço muito bom para uma barraca que aguenta muita chuva, muita chuva. Mais tarde no vídeo a gente vai falar disso, mas a gente pegou uma chuva ontem, tão pesada, tão forte, e não molhou nada lá dentro. Perfeita. E agora eu convido vocês a entrar, pô. Traz nosso porteiro aqui, ó, pra deixar vocês entrarem. E embora. Fecha os mosquitinhos. Ai. E aí aqui dentro tá azul assim porque tá com a capa, mas ela é toda de mosquiteiro aqui, ó. Mosquiteiro, aqui na frente é mosquiteiro, lá é mosquiteiro. Aqui tem uma outra porta que a gente abre pra passar vento. O mosquiteiro não funcionou porque entrou mosquito agora. E aí a gente dorme assim, ó. Temos 2 travesseiros. Isso aqui é um edredom em cima do nosso tapete de yoga.
O violão não dorme aqui, né? Ele tá aqui só porque no golzinho do amor tava muito quente. Durante o dia fica muito quente aqui. Eita, acho que a gente já tá recebendo visita, é isso? Abre a porta. Olha, vem visita. Pronto, temos uma visita aqui. Oi. Que não vai entrar porque a gente não quer deixar o mosquiteiro aberto. Mas é muito legal essa barraca com duas portas, porque passa um ventinho muito bom por aqui, ó. Esse camping aqui, o Camping do Paiol, ele atrai muita gente que gosta de acampar aqui para Águas da Prata, porque ele é o único camping da região. E ele é realmente muito bom, porque ele é imenso, ele tem muita árvore, então tem bastante sombra para todo mundo. Dá para ficar longe das outras barracas sem problema nenhum. Ele tem uma piscina, tem um restaurante que serve porção, serve comida, tem várias áreas de churrasqueira. Tem até uma cachoeira aqui dentro, tem um monte de bichinho, tirando os cachorros que às vezes ignoram a gente. Au, Cátia, vem. Normalmente ele é mais legal que isso, ele vem brincar com a gente. Tem gente com mais comida que nós lá, ó. Esperto é ele. Tem uma gaiola ali com uns perus, que eu acho que deve ser pro Natal. Tem uns jabutis safadinhos. E tantas coisas boas assim nesse camping, e mesmo assim a gente conseguiu ter um final de semana meio mais ou menos. Mas primeiro a gente vai conhecer a cidade de Águas da Prata, claro. Águas da Prata, apesar do nome, não faz parte do circuito das Águas Paulistas, mas é uma estância turística, uma estância hidromineral, porque tem nascentes e cachoeiras e rios e não sei o que mais. Além de ser uma cidadezinha pequenininha, aos pés da Serra da Mantiqueira, super bonitinha, ela tem muitas cachoeiras aqui em volta, muita opção de trilha, lugar para subir, mirante, né, para fazer salto de parapente, todas essas coisas. Que a gente não tá tanto na onda, porque tá um calor. Mas tá muito quente, não sei porque a gente tá gravando debaixo do sol. A gente veio de manhã ver o centrinho da cidade, porque à tarde não tem condições. A gente vai correr pra piscina do camping. São 10 da manhã e tá bem mais de 30 graus, a gente tá assim, ó, pingando suor. Então a gente vai procurar uma cachoeira pra tentar se banhar agora, né? Deu pra ver que a Águas da Prata não tem muitas atrações turísticas, né? Mas o que acontece aqui na cidade é que vem bastante turista pra acampar por causa desse camping, que é um bom camping, considerado um bom camping entre os campistas, e porque aqui começa um dos braços do Caminho da Fé, que são caminhos que saem de São Paulo, Minas, em direção ao Santuário de Aparecida. Então o pessoal religioso faz, e uma galera que quer se desafiar, muito ciclista que a gente viu por aqui, pessoal de mountain bike, que vai pela Serra da Mantiqueira e tal, pra chegar lá. Um negócio doido, assim. Tá, o camping é muito bom, a nossa barraca é maravilhosa, aguentou toda a chuva que a gente já pegou aqui. Mas por que a gente não tá tão satisfeito com a nossa experiência acampando? A gente tá viajando bem aqui nessa época de muita chuva, muitas tempestades, né? E por mais que a barraca proteja a gente, é chato, né? A gente põe o pé pra fora e o pé já tá cheio de lama. E tem mosquitinho aqui, vocês não têm noção de quanto mosquitinho tem aqui, meu Deus do céu. A gente começa a ficar desesperado uma hora. A gente gastou um vidro inteiro de repelente por causa dos bichinhos.
A gente não é fresco. Bicho, a gente tá acostumado a acampar, a gente tá acostumado com insetos, a gente tem uma tolerância boa, mas esses mosquitos aqui não tá dando não, tá ruim demais. E aí, chove à noite, tudo bem, a gente dorme super bem dentro da barraca, fica fresquinho, fica gostoso, mas 6h30 da manhã bate o sol com tudo ali, a gente é expulso de dentro da barraca. E aí a gente não consegue ficar em nenhuma área do camping, porque a gente tem que trabalhar no computador. E essa coisa aí de nômades digitais trabalhando na beira da praia é mentira. Você não enxerga a tela do seu computador na beira da praia. Você precisa de um lugar dentro de casa, escurinho, para conseguir enxergar. E aqui a gente simplesmente não consegue trabalhar. Então, mais um ponto que deixou a gente meio chateado. E aí o que aconteceu foi, a gente saiu de casa louco para acampar uma semana atrás, acampamos, vimos que não tá bom para acampar no momento, então reformulamos toda a nossa viagem para evitar camping agora. Sim, a ideia inicial era, vamos de camping em camping. A ideia agora é, camping não. A gente precisa de um lugar com uma iluminação boa para poder trabalhar. Pô, ar-condicionado seria um luxo, um must. Nossa, gente, total. Tá quente de verdade, tá escroto. A gente tá no verão agora, tipo, finalzinho de 2020. Por que a gente não foi pra Minas, que tá bem aqui do lado? Vamos pra Só Minas. meia horinha. Vamos pra Minas. Não, deixa eu explicar já por que a gente não vai pra Minas, porque é um crime não ir pra Minas, né? O que aconteceu que a gente não vai pra Minas? Minas tem muito boteco e a gente ama boteco. A melhor parte de Minas é isso, cachaçinha, torresmo, queijinho, né? Vamos, e a gente então. tá no meio da pandemia. É, chato mesmo. Não dá. Não dá pra curtir boteco na pandemia, Por bicho. mais que esteja funcionando e com cuidados e blá 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 blá, a gente não cai nessa, a gente se mantém seguro de verdade, então Minas vai ficar pra próxima. É reta final da pandemia, bicho. Vamos se manter vivo aí, tomar a vacina e ser feliz, né? Então, fizemos outra rota no próximo vídeo.